temos também os meios positivos de certeza de salvação. Razões para a falta de segurança quanto à salvação. Busca da observância da lei através das suas próprias obras. Quando nós começamos a querer observar a lei pelas nossas próprias obras, começam a nascer dúvidas da salvação, porque as obras não justificam, nós não vamos sentir, nós não vamos perceber a justificação se nós tentarmos nos justificar pelas nossas próprias obras. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então olha lá, as obras não justificam. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Outro motivo pelo qual alguns têm dúvida da salvação. Falta do novo nascimento. Se não nasceu de novo, vai ter dúvida mesmo. O nascido de novo não tem dúvida. Muitos se uniram à igreja sem ter experimentado o milagre da graça em seus corações. Eles não se converteram, eles se convenceram. Muitos se uniram à igreja sem terem experimentado o milagre da graça em seus corações, através do Espírito Santo. Nós vemos isso em João capítulo 1, João capítulo 3, versículos 1 ao 3, onde Jesus diz a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai mesmo ter certeza de salvação. Vai acabar se desviando. Então, a falta do novo nascimento. Outra coisa que faz com que nós tenhamos dúvida da nossa salvação. O pecado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Provérbios capítulo 14, versículo 9. Se começar a zombar do pecado, se começar a brincar com o pecado, vai começar a ter dúvida da salvação mesmo. Quem não enfrenta espiritualmente a questão do pecado em sua vida e não trata dela biblicamente, nunca terá certeza da salvação. Porque o que acontece é que nós já fomos perdoados. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Nós já estamos salvos. Nós temos que manter a nossa salvação pela santificação, se afastando do pecado. Quem se afasta do pecado tem certeza da sua salvação. Mesmo que passe por problemas, mesmo que precise confessar, mesmo que precise reconciliar-se com Deus, mesmo que precise reconciliar-se com o próximo, mas se busca manter-se afastado do pecado, busca santificação, Deus irá perdoar. Porque não é o homem que se santifica, o homem busca a santificação. Quem santifica é Deus, e Deus quer santificar. O desejo de Deus é a santificação daqueles que se aproximam dele. Porém, não pode zombar do pecado. Se começar a zombar, vai ter mesmo dúvida da salvação. Isso acontece porque tal pessoa cumpre o que é determinado em Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 14. Vejamos, Romanos capítulo 6, versículos 11 ao 14. Vamos lá. Carta importantíssima aos Romanos. Toda a doutrina ela deve ser extraída do Novo Testamento, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, da carta aos Hebreus. Vamos lá, Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já estáis mortos, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mantenha-se debaixo da graça. Aí você terá certeza de salvação. Outra coisa que gera a dúvida da salvação: falta de fé. Quem não crê de todo o coração em Deus, em sua palavra, não pode ter certeza da salvação. Vai ter dúvida mesmo. Não tem convicção, não tem fé. Não crê de todo o coração. Então a falta de fé, ela gera a dúvida da salvação. A nossa confiança quanto à salvação deve ser depositada unicamente em Deus. Eu estou salvo, não porque eu sou bom, mas porque Deus me salvou. Agora eu preciso me manter salvo. Eu preciso da santificação. A justificação é a entrada à graça de Deus. Quando você é justificado, você entra na graça de Deus. O que ainda não nos dá segurança. Você entrou, foi justificado, mas ainda não dá total segurança. Somente acontece essa segurança com o exercício da fé. Quando você põe a sua fé em prática, você é justificado, exercita a sua fé em direção à santificação, aí sim você tem certeza, você sente o gozo, a certeza, a segurança da salvação, quando você põe a sua fé em exercício. Por isso que o crente não pode se afastar do culto, o crente não pode se afastar da oração, o crente não pode se afastar da leitura da Bíblia, porque é essa prática, esse exercício da fé que nos mantém salvos, que nos mantém vivos, afastados do pecado. Mesmo nessa época difícil que nós estamos vivendo, mas nós podemos cultuar a Deus em nossa casa, podemos orar. Algumas igrejas já estão abrindo. O crente não pode, de forma nenhuma, ausentar-se do exercício da fé. Se nós pararmos de exercitar o nosso corpo fica doente. E às vezes chega até a morte. Assim é nós deixarmos de exercitar a fé na nossa alma, no nosso espírito. Nós vamos morrer espiritualmente. Jesus garantiu que quem ouve e crê na palavra e no Pai Celeste que o enviou tem a vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus garantiu: crê na palavra, crê no Pai que me enviou, você tem a vida eterna. É uma garantia que Jesus deu. Muitos pensam que é impossível ter uma absoluta segurança da salvação nesta vida. Muita gente pensa isso. Alguns até ensinam em igrejas que nós não temos como ter certeza da salvação. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus garantiu: quem ouve e crê na palavra e no Pai Celeste que o enviou tem a vida eterna. Isto não é doutrina de homens, isso é doutrina bíblica, isso é palavra de Jesus. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve e crê na palavra e no Pai Celeste tem a vida eterna. Pois bem, esses são os motivos pelos quais algumas pessoas têm dificuldade de ter certeza de salvação. Mas vejamos meios positivos de certeza de salvação. A palavra de Deus nos apresenta vários meios que garantem a nossa salvação. Mas nós vamos destacar 5. Pelo testemunho do Espírito. Pelo testemunho do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. Pelo testemunho do Espírito, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o importantíssimo capítulo 8, versículo de número 16. O mesmo Espírito, que mesmo Espírito é esse? O Espírito Santo,
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você se mantém em comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Isso te traz certeza de salvação. Outro meio, pelo testemunho da palavra de Deus. Jesus nós acabamos de ver, Jesus dizendo que quem crê na palavra e crê no Pai, tem a vida eterna. Então, testemunho do Espírito, testemunho da palavra. Quando nós amamos nossos irmãos, o crente que não ama os irmãos, ele é um crente que tem a sua salvação em dúvida. Ele não tem prazer em amar os irmãos. 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 3, versículos 11 ao 14. Vejamos, vamos demorar um pouquinho para achar essa carta pequena. Primeira carta de João. Capítulo 3. Versículos 11 ao 14. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Você tem dificuldade de comunhão? Tem dificuldade de amar os seus irmãos? Você precisa rever o seu cristianismo. Porque quem não ama ao seu irmão permanece na morte. Porque quem ama ao Pai, ama os filhos dele. Se você não ama os seus irmãos em Cristo, o seu amor ao próprio Deus está colocado em xeque. Logo, a sua certeza de salvação, de vida eterna, também está colocada em xeque. Então vamos conferir como é que nós temos certeza da nossa salvação. Pelo testemunho do Espírito, pelo testemunho da palavra, por amarmos os nossos irmãos, pelo desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Se você não deseja obedecer os mandamentos de Deus, tem alguma coisa errada com a sua salvação. E pela transformação da vida e dos desejos. O crente salvo, a vida dele é transformada. Os desejos dele são diferentes. Vejamos diferentes correntes teológicas acerca da certeza da salvação. Temos duas correntes teológicas que têm posições diferentes acerca da certeza da salvação. Nós vemos o calvinismo e o arminianismo. Nós não vamos nos aprofundar na questão de calvinismo e arminianismo. Nós vamos tratar calvinismo e arminianismo somente dentro da questão da certeza da salvação. Porque não é nesse momento em que se estuda essa questão. Não é a proposta da aula. A proposta da aula, no momento, é falar sobre a certeza da salvação. Então, como é que o calvinista vê a certeza da salvação? Para o calvinista, o crente, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele usa algumas referências para afirmar isso. É assim que ele crê na certeza da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vejamos os textos usados pelos calvinistas como referência para afirmar essa posição. Uma vez salvo, salvo para sempre. Evangelho, segundo escreveu São João, não quer necessariamente dizer que o texto diga isso, essa é a interpretação deles. Vejamos. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Então o injuriaram
Peraí, isso é capítulo 9, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então esse é um dos textos que os calvinistas mais usam para dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não vamos ler todos por uma questão de tempo. Leiamos apenas mais um. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, mediante esses versículos, os calvinistas interpretam a segurança da salvação, a certeza da salvação, com este termo, com esta frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Se perder a salvação, se cair, é porque nunca foi salvo. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a salvação de Deus são sem arrependimento. É verdade que esse texto diz respeito a Israel como nação, mas são alguns textos que os calvinistas usam para afirmar uma vez salvo, salvo para sempre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso, mesmo que tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, para o calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Para o arminiano, a perseverança na salvação, a certeza da salvação, depende de o crente manter-se em comunhão com Deus. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Se sair da comunhão com Deus, se sair da graça, para o arminiano perde a salvação. Então, repetindo, para o arminiano, a perseverança na salvação depende de o crente manter-se em comunhão com Deus. Então, vamos ver algumas referências. Vamos ver, no caso dos armenianos, como as referências são mais longas, vejamos apenas uma. Hebreus capítulo 6, carta anônima aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõe ao vitupério. Peraí, é impossível, então quer dizer que não adianta pregar para desviado? Vamos ler um pouco mais? Versículo 7. Porque a chuva, porque a terra aqui é o crente, tá? É uma linguagem ilustrativa. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então tem que ler até o versículo 8, corrige aí. Carta do apóstolo, carta anônima aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 até o 8. Se você parar antes, você vai achar que não adianta pregar para desviado. O que essa passagem significa para o armeniano? Significa que se a pessoa que já foi crente, já foi iluminada, já provou o dom celestial, se ela recair,
começar a produzir espinhos e abrolhos, e for até o fim da vida, caída, produzindo espinhos e abrolhos, perto está na maldição, o seu fim é ser queimado. Ou seja, para o arminiano não há, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse texto fala de apostasia. Se apostatar, perde a salvação. Essa é a posição arminiana. Temos também Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 39, que devemos estudar em casa. Então, posição calvinista, sobre a certeza da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Posição arminiana, o crente é salvo enquanto permanecer em comunhão. Se sair da comunhão, perde a salvação. A perseverança, para o calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Para o arminiano, a perseverança na salvação depende de o crente manter-se em comunhão com Deus. Os dois creem na certeza da salvação, mas cada um à sua maneira. E o Novo Testamento? O que o Novo Testamento ensina? O Novo Testamento ensina uma verdadeira segurança eterna, independente de interpretação de calvinista ou de arminiano. O Novo Testamento ensina uma verdadeira segurança eterna, segurando-nos que apesar das nossas fraquezas, só não pode se apostatar, mas apesar das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, das dificuldades e dos obstáculos exteriores, se não se apostatar, se não nos apostatarmos, podemos estar seguros que somos vencedores em Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 39. Romanos, capítulo 8, versículos 35 até o 39. Então, quando formos tratar de doutrina, parece que ficou bem claro para nós a importância de Romanos, de Coríntios, das cartas de Pedro, das cartas de João, de Hebreus, para que nós não busquemos doutrina aonde o propósito é outro. A doutrina para a igreja está nas cartas. Então vamos lá. Romanos, não que o restante da Bíblia deva ser dispensado. O restante da Bíblia tem as suas utilidades. Agora, questões de doutrina, nas cartas, no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. Cristo quem nos... Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o pecado, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o porvir, nenhuma altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Segundo o Novo Testamento, somente a apostasia pode tirar a nossa certeza de salvação. Pois bem, nesta aula nós buscamos entender acerca do homem e do pecado, analisar a soberania de Deus e os seus propósitos, compreender a predestinação e a eleição, e falamos também sobre a certeza de salvação. Convém que esse assunto seja estudado em mais detalhes. O tempo da aula é um tempo curto, é um assunto importantíssimo, foram assuntos importantíssimos que foram tratados e devem ser aprofundados com a leitura da apostila, com a leitura da Bíblia, com pesquisa,
vendo e revendo a videoaula, para que você tenha um melhor aproveitamento. Então, buscamos entender acerca do homem e do pecado, analisar a questão da soberania de Deus e os seus propósitos, compreender a predestinação e a eleição, e falamos também um pouco sobre a certeza de salvação. Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus os abençoe e façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe damos graças, papai, pela tua presença no decorrer daquela aula, desta aula, e por tudo quanto aprendemos. Nos ajuda para que nós possamos guardar no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.